E aí, traders, tudo bem com vocês? O show aqui na área para trazer as melhores oportunidades dessa terça-feira, cara. Terça-feira aí onde vamos ter bastante jogo. Vamos ter vários jogos aí das qualificatórias da Champions League. E vamos ter também FL Cup, primeiras rodadas aí. Vamos ter alguns jogos da qualificatória da Europa League. Vamos ter a ida dos jogos da Sul-Americana e Libertadores. Então, olha isso, ó. Mano, uma porrada de jogos mesmo. E eu trago aqui para vocês todos os jogos que eu acho interessantes. Eu filtrei bastante aqui, trouxe alguns jogos com cenários específicos, trouxe outros jogos com cenários mais elaborados. Mas se você realmente quer me ajudar, cara, deixe seu like aí no vídeo, não custa nada para você, porque você já ajuda demais a esse vídeo crescer, o meu canal crescer e eu continuar fazendo esse trabalho aqui para vocês, belezinha? Também, se tiver alguma sugestão, pode deixar nos comentários. Começando aqui, 1 da tarde, vamos ter esse jogo isolado do Karabab contra o Shekendina. Cara, o time do Karabab conseguiu uma vitória fora de casa. Isso não quer dizer que o Karabab não vai querer continuar jogando, continuar indo para cima, continuar querendo o resultado. Só que o time do Karabab não tem essa necessidade. Então, o Karabab é melhor? Sim. Esse time aqui não deveria nem ter passado, na minha opinião. Ele era mais fraco, mas acabou vencendo. Eu acho que foi o Steaua. Se não me falha a memória, né? Que ele eliminou, foi. Aí o Karabab vem muito forte aqui para se classificar, para ir para cima, principalmente por estar dentro de casa. Mas não podemos subestimar. Eu venho olhar esse jogo ainda para tentar algo a favor do time do Karabab. Mas para isso eu preciso de um Karabab forte, dominante, querendo o jogo. E eu tenho minhas dúvidas se realmente ele vai dar um padrão para um odd tão alto, igual já está, dentro de casa, tendo 1-0. Eu acho que ele pode jogar um pouco mais tranquilo por estar com esse resultado. Então isso pode ser muito o termômetro desse jogo. Outra coisa interessante é que se esse time no finalzinho, 80 minutos, começasse a jogar com tudo, por estar ainda com um gol de desvantagem, tentando buscar ali o empate para ir para a prorrogação, o jogo pode ficar muito interessante para gols. 2 da tarde vamos ter mais 4 jogos aqui. O primeiro vai ser o Fenerbahçe dentro de casa contra o Feyenoord, cara. Um jogo bem difícil, bem parelho. O mercado tá dando um favoritismo grande pro Fenerbahçe. Lógico que a gente sabe que o Fenerbahçe cresce muito dentro de casa e isso realmente merece um favoritismo. Mas, cara, o time do Feyenoord não é um time bobo, não é um time besta. A gente sabe que o Feyenoord está com vantagem, mas é somente de um gol. Então eu acredito que aqui a gente vai ter um Fenerbahçe indo para cima e um Feyenoord contra-atacando. Apesar de ter odd aqui de lei zebra, de estar dentro de uma faixa interessante, eu acho um jogo extremamente perigoso, cara. Eu acho que é um jogo que facilmente o Fenerbahçe pode sair perdendo, pode sair tomando mais gols e fora isso ficar aquela trocação franca que a gente vê não sabe, o gol pode sair para qualquer lado. Não é interessante para o match odds. Acho que tem tudo para ser um jogo de muitos gols, over 2,5 ou até mais, e também um jogo interessante para gols no final, principalmente se a gente tiver aí um cenário que o Fenerbahçe ainda esteja buscando os gols, esteja precisando do resultado. Outro cenário que pode ser muito interessante, cara, seria uma remontada caso o Feyenoord saísse vencendo, porque mesmo que o Fenerbahçe não consiga remontar, provavelmente vai buscar gols, no finalzinho o Feyenoord tende a recuar se abrir mais de um de vantagem. 2 horas também vamos ter o Copenhague contra o Malmo, cara. O primeiro jogo foi bem parelho, acabou saindo 0-0. Eu já tinha falado no primeiro jogo que eu achava o Copenhague melhor e agora dentro de casa eu acho que ele pode mostrar sua superioridade, mas a gente tem que ficar ligado no time do Malmo. Não é um time ruim, não tá fazendo a melhor temporada do mundo lá na Suécia, mas não deixa de ser um time bom. O Copenhague começou bem o campeonato, apesar de ter perdido esse jogo aqui para a AGF. É um time que começou bem, que fez boas partidas. Eu tenho gostado do Copenhague e eu acho que ele está um pouquinho mais forte aqui para conseguir essa classificação. É um jogo também bem parelho, bem difícil e que eu quero ver se as equipes vão jogar mais no estilo estudado ou vão realmente para cima. Se vier com um bom delay, pode ser sim um jogo muito bom para a Lei Zebra. Próximo jogo, vamos ter um jogo bem parelho, cara. O time do Pafos contra o Dinamo de Kiev. O time do Pafos conseguiu a vantagem no primeiro jogo, conseguiu ganhar, deu muito trabalho para o Kiev. E agora a gente vai ter esse confronto aqui. O Kiev precisa tirar esse resultado, mas não vai ser fácil na casa do Pafos. Cara, eu acho que é um jogo muito complicado, muito difícil para match odds, mas pode ser um jogo interessante para gols no final, principalmente se o Kiev ainda estiver precisando desse gol.
Então eu trago muito mais para esse cenário de gols no final do jogo do que para algo em match odds. Para fechar aqui às 2 horas, a gente vai ter o Vitória Pilsen contra o Rangers, cara. Um jogo bem interessante, principalmente pelo fator do Rangers ter 3-0 de vantagem, cara. Pelo Rangers ter um placar tão elástico, eu acho que o Rangers pode até poupar alguns jogadores. Eu quero ver essa escalação. Ele jogou 100% titular aí no meio da semana, no final de semana, enquanto o Pilsen deu uma misturada no seu time. O time do Pilsen é um time bom, mas é inferior ao Rangers. Então eu acho que para o Pilsen, mesmo dentro de casa, buscar esses 3-0 é muito difícil. Acho que pode dar uns padrões pro Pilsen, por ele ter muita vantagem, o Rangers jogar mais recuado, mas ao mesmo tempo a gente tem que tomar muito cuidado. O Rangers é um time muito rápido, muito eficiente, e cara, o Pilsen não tem uma defesa tão sólida assim. Então é muito perigoso os contra-ataques aqui. É o tipo de jogo que tem tudo para ser bem over novamente, e eu não sei se vai ser tão interessante assim pro match odds, principalmente se tiver delay. 2h30 vamos ter o Clube Bruges contra o Salzburg, cara, esse jogo aqui que foi extremamente parelho, extremamente difícil. O Bruges fez uma boa partida e agora vem dentro de casa com vantagem. O mercado novamente dá aqui um favoritismo grande para o Bruges. E cara, eu não sei se eu concordo muito com esse favoritismo. Eu acho que é um jogo de loucura total. Não vejo um cenário para match odds aqui para mim. E se fosse para ver, seria para alguns momentos de lei Clube Bruges. Eu não imagino o Clube Bruges amassando, indo para cima. Eu imagino os dois tentando jogar ali na trocação, o Salzburg tentando buscar o resultado. A única coisa que justificaria uma odd tão alta é se o Salzburg simplesmente falar: eu quero ir para a Europa League, quero ser eliminado, vou para a Europa League e beleza, e vem com o time reserva. Porque se ele realmente for disputar essa Champions League, que eu acredito que eles vão, sabe que é uma classificação muito importante, é só um gol, eles vão vir para cima e vai ser um jogo bem difícil. Não entendi essa odd, acho que está muito precificado talvez pelo primeiro jogo, talvez pelo momento ruim do Salzburg, que fez partidas ruins aí no campeonato austríaco, apesar de ter ganhado do Graz aqui de 5-0. Eu acho que é isso, não concordo muito com essa odd, pode dar uma correção no Bruges grande. Próximo jogo às 3 horas, vamos ter aqui no campeonato da FL Cup, vamos ter o Swansea, time da segunda divisão, ou da Championship, contra o time da League One aqui, que é o time, não, da League 2, era da League One, caiu para a League 2, que é o Crawley. Cara, eu não sei muito desse time, mas tudo que eu vi dele, ó, pré-temporada média, iniciou a temporada muito mal, isso já na 4ª divisão, e vai enfrentar o time do Swansea, que é um time de segunda divisão, um time médio lá, começou também não muito bem, mas cara, a gente tem segunda contra 4ª, e ainda mais a segunda em casa. Então, toda a tendência desse jogo é para ser para o Swansea. É um jogo que eu vou levar muito pela leitura, vou muito com cuidado, porque esses times de League 2, League 1, todos têm ataques rápidos, então é mais ou menos essa tendência que eu vou buscar, tentar pegar algo no Lay Crawley, mas com muito cuidado, muito na manha. Próximo jogo a gente vai ter o Ferencváros, que empatou com o Ludogorets 0-0. Jogo complicadinho, mas igual eu falei, o Ferencváros é melhor e agora dentro de casa eu acredito que pode dar um padrão. Só temos que tomar cuidado com os contra-ataques do Ludogorets. É um ataque bom, mas cara, o Ferencváros é bem melhor. Esse jogo para mim eu gosto, acho que é um jogo bom para ler Ludogorets. Só temos que ter cuidado e ver se realmente vai dar uma boa leitura, mas que é um jogo interessante, é muito interessante aqui pro Lei Ludogorets. Próximo jogo, outro jogo que me agrada demais é o Slovan contra o Kariat, cara. O time do Kariat é um time médio para bom, mas o Slovan é bem melhor e o Slovan dentro de casa é muito forte. Eu gostei muito dessa odd do Slovan, cara, muito mesmo. Acredito que o Slovan vai vir com força total aqui para cima do Kariat. O Slovan, inclusive, que ano passado conseguiu chegar na Champions. E, cara, eu acho que tem chance de buscar essa vitória, eu acho que tem chance de dar esse padrão. Para mim, o primeiro jogo, o Slovan jogou até melhor, mas acabou não conseguindo o resultado. E agora eu acho que dentro de casa ele deve reverter esse placar, acredito nisso. E acredito nesse Lei Kariat, talvez um dos melhores leis, principalmente pelo fator odd que eu falei até agora. 3h30 vamos ter o Newport contra o Millwall. Aqui novamente temos times de qualificações diferentes. League 2, 4ª divisão contra a segunda. O Millwall que fez uma boa pré-temporada, que parece ser um bom time. E esse Newport, um time médio aqui, que já era da League 2, se manteve, fez o final de temporada bem ruim, bem abaixo. Cara, aqui a diferença do Swansea é que o Millwall está fora de casa, mas é novamente um jogo para muita leitura, para muita calma, e se der um bom padrão eu vou me posicionar.
aqui, pessoal, a gente precisa ser exigente. Por quê? Porque a gente não conhece muito a zebra. Então a exigência é absurda. Tem que ser o baita padrão para a gente estar se posicionando nesses jogos, beleza? E tomara que mantenha uma stream boa. Próximo jogo, vamos ter o Bristol Seeds contra os Dons. Aqui a gente vai ter novamente segunda divisão contra quarta. Dessa vez o Bristol já vem com odd bem mais alto. Isso me diz que esse time do Dons não é um time bobo. O time do Dons aqui, que era da League 2 já, fez uma pré-temporada ok aqui para ruim. E vai pegar o time do Bristol, que fez ali um final de temporada meio ruim, fez uma pré-temporada ok, iniciou bem o campeonato. Vamos ver a escalação, vamos ver como os times vão jogar. O Bristol vem dentro de casa e eu acho que pode ser um bom lay aqui para o time do Dons também. Pode ser algo interessante. Todos esses jogos da liga, cara, a gente tem que ver muita escalação. Southampton, time que era de primeira, tá na segunda, vai pegar o Northampton, que é da terceira divisão da League One. Aqui a gente já tem uma discrepância de divisão menor, mas a gente tá falando do Southampton, cara, que é um dos times que tem uma tendência a ser os bons da segunda divisão, acabou de cair da primeira, então eu acredito que ainda assim tem uma boa liga, fez uma boa partida aqui, apesar de ter saído tendo que remontar no finalzinho contra aquele Wrexham, que subiu da quarta e tal, e tá na terceira, agora já tá na segunda. E, cara, é um jogo interessante, eu quero ver mais esse Southampton ainda, mas parece ser um time ajeitadinho. Esse time eu não conheço muito, mas tudo que eu vi deles parece ser um time médio para ruim. Acho que pode dar um padrão também, mas novamente vamos depender muito da leitura. 15h45 vamos ter o Shelbourne contra o Rijeka. Cara, o time do Rijeka acabou perdendo pro Shelbourne. E, cara, o Rijeka é bem melhor time, é um time aqui croata, bem forte, vai pegar esse Shelbourne da Irlanda. Acabou decepcionando aqui. Eu acho que o Rijeka tem como buscar esse jogo, mas o Shelbourne já mostrou que não vai dar facilidade. Então a gente tem que tomar um certo cuidado, mas de todo jeito eu acho que é um jogo que pode dar lei Shelbourne. Não acho que é um jogo com muita chance de lei, mas que pode acontecer. É um jogo muito interessante para gols no final e principalmente para pegar algo a favor do Rijeka ele precisando. O Rijeka é um bom time, sim. 4 da tarde vamos ter o Benfica contra o Nice. Cara, esse jogo aqui é um jogo bem complicado. O Benfica veio muito favorito, beleza, tá dentro de casa, já ganhou de 2-0 do Nice. Eu não acredito num lay Nice aqui com o Benfica com esse resultado, eu acho bem complicado. Eu acho que pode ser um jogo bem aberto, bem para gols, principalmente se o Nice já entrar querendo a vitória, tentando buscar. Um lay Nice aqui me surpreenderia. Jogo bem complicado, bem difícil. Esse é difícil. Próximo jogo a gente vai ter o Estrela Vermelha contra o Lecce, cara, o Estrela Vermelha que vem dentro de casa, o Lecce vai ter que buscar, cara, o Estrela Vermelha é um time que gosta da padrão de todo jeito, então é um time que tem um DNA de ir pra cima, então eu não duvido dar um padrão mesmo dentro de casa, mas tá com uma vantagem muito boa, o Lecce tem que ir pra cima, tem tudo pra ser um jogo muito, muito over esse aqui, porque se o Lecce for pra cima, cara, o Estrela Vermelha não é do time que recua, é do time que continua atacando. Então, enquanto eles puderem, eles vão estar fazendo gol. Eles são bem, bem over. Então, acho que pode ser um jogo muito interessante para gols, principalmente no segundo tempo. Se estiver mantendo um placar assim, ou se o Lecce estiver ganhando, eu acho que vai ser um jogo muito bacana para o final. Para o Leilete, cara, eu quis muito no primeiro jogo, não deu padrão, mas eu acho um jogo interessante. Próximo jogo, vamos ter o Ipswich contra o Bromley. Cara, o Ipswich, que também estava na primeira divisão, acabou caindo para a Championship, empatou na primeira rodada, vai pegar esse time aqui da League 2, então de novo vamos ser quarta divisão contra a segunda, aqui a quarta divisão está dentro de casa, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, mas o Ipswich é um time que se mostrou, fez uma segunda divisão ótima, subiu para a primeira, já sofreu na primeira, que é normal, e agora volta para a segunda para tentar brigar de novo pelo acesso. Acho que é um time interessante, ok, então também pode dar um certo padrão. Entrando nos jogos da noite, cara, vamos ter o Fortaleza contra o Vélez, cara, o time do Fortaleza que vive uma fase péssima, vai tentar essa classificação depois de tomar uma porrada grande do Botafogo, cara. Como torcedor do Fortaleza, eu queria que o Fortaleza fosse eliminado dessa Libertadores, focasse no Brasileiro para ver se não é rebaixado. Mas tá muito complicado, cara. Muito complicado mesmo. Cara, o Fortaleza pegou um adversário querendo não acessível. Eu acho que o Vélez é um adversário difícil, que vai dificultar muito, mas o Fortaleza, principalmente dentro de casa, é melhor time. Então, sim, podemos ter um lay Vélez. Acho que é um jogo muito complicado, muito difícil. Quais os pontos fortes do Fortaleza? A bola parada. Eu acho que vai ser um jogo para o Fortaleza. Acredito na vitória do Fortaleza, sim.
Próximo jogo a gente vai ter Once Caldas e Huracan, cara. Aqui é Sul-Americana, carne de pescoço, jogo duríssimo. Once Caldas dentro de casa não vem bem aqui recentemente, Huracan também não vem bem fora, tá todo mundo muito parelho, carne de pescoço total. Esse jogo aqui provavelmente eu não vou fazer nada, nem mexer, não separei nenhum cenário para ele, só analisar para a volta. Próximo jogo a gente vai ter Atlético Nacional contra São Paulo, Atlético Nacional dentro de casa, cara, outro jogo duríssimo. Um ponto positivo para se olhar nesse jogo são as bolas paradas do time do São Paulo, são muito fortes, mas fora isso eu acho um jogo bem complicado e bem difícil. O que talvez dê para pegar nesse jogo é um lei Atlético Nacional, caso o São Paulo inicie muito bem, para tentar pegar uma correção. Eu acho que esse jogo é um pouco mais parelho. Eu sei que o Atlético Nacional é duro dentro de casa, mas o time do São Paulo não é um time tão ruim assim. E, cara, o Atlético Nacional também nessas coisas. Então, é o cenário que eu vejo mais provável, mas também difícil. Próximo jogo vamos ter Penharol e Racing. Cara, esse jogo, o mercado tá dando uma boa força pro Racing, cara. O Penharol não é um grande time, é um time que vive uma fase meio ruim, mas é muito forte dentro de casa, cara. O Penharol é forte dentro de casa. Eu acho que pode dar um lei Racing, eu acho que pode dar uma correção aqui no Racing. Eu sei que o time do Racing é um time chato, é um time forte, mas, cara, não sei, viu? Ai, desculpa, o mercado tá meio na dúvida aqui, botou bem parelho as odds. Eu acho que pode dar correção no Lei Racing, mas tudo para ser um jogo extremamente difícil. Próximo jogo vamos ter América de Cali contra o Fluminense. Um jogo bem parelho, bem difícil. Fluminense fora de casa, América de Cali em casa mostrou ser um time muito forte. Mas, cara, o Fluminense é muito melhor. Então, sim, podemos ter correção desse Lei América de Cali. Lei Flu pode também, mas eu acho um pouco mais difícil. O Fluminense é um time que vinha muito bem, depois fez jogos piores, depois já tá fazendo jogos melhores de novo. Parece que o Renato tá começando a achar o time. O Renato poupou bastante contra o Bahia e ainda assim conseguiu bons resultados ali, um empate. Eu acho que pode dar um lei aqui, mas também bem difícil. Próximo jogo a gente vai ter Independente Del Valle contra o Mosquiruna. Aqui, para mim, o melhor jogo de padrão da noite, cara. O Independente Del Valle é mais forte, tem altitude. Esse Mosquiruna, apesar de estar fazendo um campeonatozinho, tava fazendo um campeonatozinho ok, fora de casa tá muito mal, só tomando porrada de times bem mais fracos lá do Equador. Não, do Equador não, LDU, é do Equador mesmo, não. A Universidade Católica Paraguai, do Paraguai, o Mosquiruna. E, cara, o Del Valle, mesmo não vivendo a melhor fase dele, sendo um dos piores Del Valle, ainda é melhor. Então, eu vou para esse Lei Mosquiruna, eu vou pensar nesse Lei Del Valle, para mim, um dos melhores aqui da noite. Pessoal, muito jogo. Eu sei que ficou uma análise mais longa, principalmente para terça-feira, mas eu quis trazer os destaques do dia para mim. Cara, daqui desses jogos, o primeiro que eu destaco é o Swansea, por estar dentro de casa. Eu gosto disso. Próximo jogo que eu acho que pode ser muito bom é o Slovan. Gosto também demais. Depois do Slovan, o outro jogo que me chama a atenção aqui, o terceiro jogo mais forte, seria o Independente Del Valle. Esses são os 3 destaques do dia. Tem outros jogos com potencial, mas para mim esses 3 são os que têm mais chance. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da análise. Não esquece de deixar seu comentário. Comenta aqui a sua opinião sobre algum jogo que você discorda do que eu falei ou que você tem algo para acrescentar. Grande abraço, tamo junto e até amanhã.